gente estava esperando o áudio da Jéssica conectar aqui, eu acho que eu vou começando. Ela falou assim que tá com um probleminha lá, mas já vou começar. Então, a gente atrasou um pouco também. Bom, então vou começar aqui. Como tem a Patrícia, né, chegou hoje e tal, eu também dei um update naquela apresentaçãozinha. Eu vou passar ela para todo mundo de novo. Tá? Então, essa daqui é a apresentação nova do Coffee Break, tá? 3.0 agora, para dar as boas-vindas, né? Que está chegando aí de novo e também falar algumas coisas de uma forma diferente, né? Aqui a gente tem muito delineado, né? Esse objetivo de elevação do mercado nacional. Quando eu digo aqui, não é só na SQR, né? Também nesse espaço que a gente procura criar, proporcionar. E a gente acredita muito, né, que nesse espaço é importante fomentar análise crítica e pensamento livre, e da mesma forma fortalecer, né, através disso, os especialistas, né, da área de assuntos regulatórios e áreas correlatas também. Aqui nós acreditamos, então, sempre em implantar um método, né, de compartilhamento, de troca e de construção. Então, para a gente chegar aqui e ter um espaço aberto de risco zero para construir em cima das dúvidas uns dos outros, estabelecer uma troca sempre saudável e bastante construtiva. Esse é um espaço que a gente quer muito, né, que cada vez mais profissionais se congreguem ao redor dele com essas ideias, né, então pessoas que se perguntam como elas podem ajudar, que sabem enxergar o valor de cada colega envolvido, que sabem conectar necessidades e potenciais e que querem conhecer também outros profissionais, né, que carregam esses valores. E a gente sempre procura ir além, então as discussões que nascem aqui, a gente sempre procura falar para o pessoal, né, temos um espaço reservado para a comunidade brasileira da Regulatory Affairs Professional Society, que vocês podem ver aqui embaixo, nesse connect.raps.org, e sempre também procuramos fomentar a participação dos especialistas que fazem as discussões com a gente nas comissões de estudo do CB26 da ABNT. Porque a gente sempre vai, né, na ABNT a gente consegue sempre levar essas experiências, esse conhecimento para além dos espaços das nossas empresas, né, e para além da gente mesmo. E no espaço, por exemplo, dos fóruns da Regulatory Affairs, a ideia é que os assuntos mais relevantes que nós discutimos aqui, eles se mantenham vivos e mantenha-se lá um espaço para todo mundo participar da melhor forma possível. A gente, então, nesse espaço, a gente estuda junto, a gente trabalha junto e a gente cresce junto. A ideia é que se tem uma dúvida, a gente abre aqui, tenta resolver ali na hora, formula questões, conduz da melhor forma possível, inclusive dentro do fórum, né, da Regulatory Affairs Professional Society. Então, sempre tem alguma saída, né, tipo, alguém vai buscar essa informação fora para trazer de volta. E dito isso, eu abro então para as apresentações, tá? Fiquei feliz, eu vi que a Jéssica conectou o áudio aqui, deu certo. Meu nome é Bruno, eu sou engenheiro de materiais e trabalho na área de inteligência regulatória da SQR Consulting. Vou chamar vocês aqui pela ordem, tá? Deixa eu só dar o stop share. Então, primeiro o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Eu sou farmacêutico, coordenador de inteligência regulatória na IDR Consultoria Brasil. A Patrícia. Bom dia, pessoal. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Meu nome é Patrícia, eu sou bióloga e trabalho na Setor Med como assistente de assuntos regulatórios. Faz mais ou menos um ano que eu estou na área. E é Legal. isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Jéssica. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica, sou farmacêutica e especialista de assuntos regulatórios na Dentsply Sirona. E por fim, o Heitor. Heitor?
Desculpe, o microfone estava desligado. Ah, tá. Bom dia a todos. Sou Heitor Luz, sou coordenador da Comissão de Estudos de Implantes para Cirurgia. Minha formação, eu era engenheiro, não sei mais o que sou, eu não sou especialista em nada, mas dou pitaco num monte de coisa. Legal. Então, feitas as apresentações, fica aí aberto, né, o espaço para quem quiser trazer algum assunto, propor uma pauta, né, como sempre a gente deixa ela aberta para as contribuições dos colegas aí. Eu tenho um aqui, que é com relação à portaria 377, que foi publicada agora no dia 11, que altera a portaria 111 aí do Inmetro, tá? Que ela define as condições extraordinárias realizadas das atividades de avaliação de conformidade durante a Covid, né? Então, o que ela fez? Ela tem efeito e ela estende aí essa questão oh meu Deus, de validade durante o estado de emergência, né? Então, o processo aí de certificação em metro, ela se altera diante da situação de saúde pública, né? Então, houve aí a publicação da extensão dessa portaria. Legal. Qual que é o número dela? Só fala de novo para mim. É a 377 de 2020. Uhum. E ela altera a 111. 111, mas aí... Isso. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Aqui já tem. Certo. E fala da questão de auditoria remota, enfim, todo como que se dá o processo de certificação no estado da pandemia, né? Como muda um pouco aí o procedimento. Uhum. Eu tô dando uma olhada aqui, ela é bem curtinha, né? Só basicamente é para estender, né? Isso. Porque ela teria efeito entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Aí ela altera o artigo 9 no sentido de durar enquanto o estado de emergência de saúde pública estiver vigente. Uhum. A portaria 111 ela é bem importante, né? Ela tem meio que as regras, né, para disciplinar. Eu vou colocar ela aqui para disciplinar as auditorias remotas, né? E o que acontece, né, com as auditorias que são postergadas. Né, afetou bastante aí os organismos de certificação. Exato. Legal. Mas você queria mais assim, tipo, fazer um informe ou é mais no sentido de discutir alguma coisa dela? Não, é só falar com questão a extensão aí, né? Porque daqui 15 dias ela cairia, né? E com isso a gente voltaria à forma normal de certificação, mas esse artigo mantém, né, a vigência dela enquanto durar aí a emergência pública e permite que a gente continue nesse procedimento diferenciado, né? Diante da situação Covid. Legal. Vou pegar até um gancho aí que a Jéssica colocou. Vocês acham que algum legado dessa portaria 111 de 2020 pode vir a ficar depois que o estado de emergência de saúde pública finalizar? Ou vocês acham que não? Eu acho difícil. Eu acredito que assim, muitas coisas aí vão mudar, até porque a gente sabe que o Inmetro está
está aí mudando de forma geral, né, a forma de fazer legislações, e pode ser que, diante dessas mudanças, né, venha também alguma mudança nesse sentido, de auditorias remotas, enfim, de facilitar aí nesse quesito. Enfim, a gente pode esperar de tudo, né? Sei lá, eu fico com a impressão, eu cheguei a dar uma estudada nessa portaria 111, porque na verdade ela alterou outra, né? Ela alterou a 102, se eu não me engano. Ela tinha alterado o 101, sei lá. Ou ela foi alterada. Tem uma trilha aqui, acho que não é ela que altera, acho que não foi alterada. Mas assim, tem uma... Eu precisava procurar depois com calma. Mas assim, eu cheguei a dar uma olhada e assim, eu acho que, cara, a gente aprendeu muito, né, durante esse período de pandemia, que dá para fazer muita coisa à distância. Talvez o Inmetro, acho que ele tem tido uma resposta grande ultimamente nesse sentido, né, de flexibilizar, de desburocratizar e tal. E a despeito dos riscos que eu acho que isso traz, talvez exista aí um legado, pelo menos nesse sentido, de permitir auditorias à distância, né? Porque se você pegar a portaria para ler, ele vai falar, né, que o organismo de certificação ele pode adotar essa medida, tendo em vista o histórico recente de não conformidades, né, da empresa. Então ele tem que levantar essas informações, né, e embasar essa decisão, né, de fazer à distância ou de postergar, né, o processo de auditoria. Mas, não sei, cara, quando eu penso assim, eu acredito que talvez exista aí uma possibilidade, de o pessoal falar, dentro de certos requisitos, né, de uma certa condição de contorno, sei lá, liberar os organismos para fazer a distância, talvez, alguma coisa assim. Mas você está falando isso pós-pandemia? Isso. Acho muito complicado. Meu amigo, uma coisa é papel, o outro é ao vivo e a cores. É lógico. Pô. Quem já fez auditoria sabe que a coisa é completamente distinta. Pô. É muito complicado você... Vou procurar um negócio aqui, eu já volto. Vai falando, Heitor. Você fazer uma certificação baseado só em análise de papel. Não tem a menor condição. É ao vivo e a cores que você pega o problema, na maioria das vezes. Inclusive, no que se refere à aplicação dos próprios procedimentos, porque a auditoria não envolve só o papel, envolve a questão das pessoas compreenderem aquilo que está contido no papel e estarem executando aquilo da forma que o papel escreve. Eu acho muito complexa essa questão. Se partirmos para isso, é um voto de confiança que me parece exagerado. A auditoria já é uma fotografia. Né? Você não tem a ideia completa da empresa, mas você, através dessa fotografia, aquele momento em que você está fazendo a auditoria, você verifica um conjunto de coisas, né? Em que você espera, baseado nas evidências que você encontra, avaliar a real compreensão do sistema que está implementado. Só analisando o papel, acho muito difícil. Mas assim, Marcelo, você pergunta por causa essa tendência que você tá... porque assim, eu sinto essa tendência, né, de querer desburocratizar, de querer, né, facilitar alguns processos. É meio por isso também que eu comentei, né? Porque por exemplo, a gente tem algumas coisas que eu acredito que foram agilizadas nesse momento de pandemia que a gente está tendo, agora em 2020, né? Então, a gente vê muitas legislações com algumas mudanças que foram aceleradas, né? A gente nunca imaginava, por exemplo, a telemedicina. A telemedicina era algo que se discutia
aí foi aprovado, depois voltou, e agora nesse momento de pandemia foi implementado, né? Teve uma lei, não me recordo da lei, mas teve uma lei que permitiu a telemedicina. Por exemplo, teve alguma legislação da Anvisa que fala sobre o uso de a RDC 379, que traz se eu não me engano, que trazia a possibilidade de você importar, se eu não me engano, produtos já usados, né? Então, isso aí, então, assim, e essa pauta, por exemplo, de produtos já usados, está na nova Agenda Regulatória 2021-2023, né, que é uma revisão da RDC 25 de 2001. Então, eu vejo que um outro ponto importante foi na RDC 348 de 2020, que vai falar sobre a certificação de boas práticas, na verdade, ela não está mais válida, da caduca, a possibilidade de fazer uma inspeção remota. Então, a gente vê algumas mudanças e algumas atitudes que eu acredito que não seriam discutidas se nós não tivéssemos nesse momento de pandemia. Ou seria discutido, mas não seriam implementadas, né? Então, nesse caso, eu acredito que a gente possa ter algum legado de toda essa pandemia. Claro que uma coisa é você ter implementado essas ações em um momento, né, nesse momento de pandemia. Uma outra coisa é você uma outra coisa é você implementar isso num novo normal. Eu sei que são situações um pouco diferentes, mas eu acredito que deva ser discutidos e avaliados algumas atitudes que foram tidas nesse momento de pandemia para que, de repente, essas ações ela venha a ter sejam realmente implementadas num novo normal e não só no momento de pandemia, né? Então essa é a discussão que eu queria trazer. Eu entendo que esse movimento criou um novo paradigma próximo de trabalho de um modo geral e certamente existem diversos procedimentos que podem ser efetivamente facilitados e executados à distância, vamos dizer assim. Mas não dá para você fechar uma auditoria sem uma análise presencial. Eu não consigo imaginar isso. É muito complicado para mim. Mas eu sou muito velho, né? Estou caindo do galho. Então, vocês pode ser que consigam. Não, para mim também. Não, para mim também é muito. Eu também eu tenho essa dificuldade também de enxergar dessa forma, de ter uma auditoria sem estar ali face a face, né, presencialmente. Eu acho um pouco complicado. Mas eu só quero mostrar que algumas coisas que eram complicadas para a gente, né, no antigo normal, que hoje já não é tão complicado mais assim, porque a gente consegue enxergar uma possibilidade. Tanto é que algumas coisas já estão sendo implementadas. Por exemplo, era muito distante eu enxergar que a Anvisa, em um momento, ia fazer uma inspeção remota em alguns fabricantes. E a RDC 348 permitiu isso e foi feita. Não só foi feita em papel, mas também, se eu não me engano, o último dado que eu tive foram 7 inspeções remotas que foram realizadas. O Inmetro trouxe essa possibilidade para os organismos certificadores de produtos. Então, por exemplo, teve um cliente nosso que a gente participou de uma certificação que teve uma auditoria remota. Então, assim, eu estou contigo, é bem complicado, mas algumas mudanças que a gente vem acontecendo já estão realmente implementadas. E a gente sabe, né, qualquer tipo de mudança assim, muito drástica, a gente fica um pouco receoso em o que pode acontecer ou não. Mas eu acho assim que há uma possibilidade de pegar todo esse momento de pandemia, fazer um levantamento, discutir o que realmente pode ou não pode ser mantido e, claro, fazer uma avaliação, acho que tudo, fazer uma avaliação disso tudo. Eu concordo com você que vai exigir uma análise daquilo que pode ou não pode ser mantido. O fato de hoje você estar tendo
e realizar inspeções e certificações remotas é circunstancial. O impacto que isso vai ter, você não mede imediatamente. Tá? Pode ser que não dê nada. Quando você tem uma empresa que funciona redondinho, isso pode ser que funcione bem. Quem vai amargar o prejuízo, como dizem os baianos, é a própria empresa. Tá? Por quê? Porque eu vejo a auditoria muito mais como um processo educativo da empresa do que a busca por punição ou por qualquer outra coisa, como muita gente imagina. Eu fiz muita auditoria e tenho certeza que a maioria daqueles auditados adoraram as minhas auditorias, aprenderam horrores, né? No que se refere à manutenção do sistema e até do processo produtivo. Né? Por quê? Isso eram coisas que você só consegue captar no local. Agora, tem muitas coisas que você não precisa estar na empresa, você pode fazer remotamente. Com certeza, isso é óbvio que o processo de auditoria atualmente, eu não sei como é que está sendo conduzido, quer dizer, fora a pandemia, né? Mas ele pode ser melhorado, com certeza. Mas você querer me dizer que o cirurgião vai aprender a fazer cirurgia só olhando papel, vai ser muito difícil. Mas volto a dizer, eu sou retrógrado. Pô. De formado eu tenho 40 anos. Pô. Então... Eu até abri aqui, que eu falei que eu estava com a impressão que tinha uma alteração nessa portaria, né? E é essa portaria aqui, ó, 225, né? Imagino que, de repente, se for relevante na realidade da sua empresa, vale a pena dar uma olhada, porque ela flexibiliza a flexibilização, entendeu? Então, se você pegar a 111, ela altera algumas coisas, inclusive tem algumas situações aqui, né? Porque na 111, sempre que você postergava um evento, você era obrigado necessariamente a fazer ele, ainda que ele meio que encavalasse com outro evento de auditoria. E aqui ela já traz algumas situações em que, se for encavalar, você já não precisa, você só precisa fazer um evento. E vale a leitura depois com calma, tá? Dessa 225. Então, na verdade, essa 377 que a Jéssica está falando, ela está estendendo, né, o efeito da 111 alterada pela 225. Isso. E assim, eu acho que dentro desse espaço, né, quando a gente fala das auditorias e do contexto, né, das avaliações de conformidade do Inmetro, talvez exista, né, um espaço para alguma coisa, um meio de campo, porque você está falando, desde que mudou, né, a regra e tal, você está falando em, ao invés de 5, 4, né, auditorias dentro do ciclo. E aí a cada 15 meses, né, tem que refazer essa auditoria. Então, não sei, você imagina alguma coisa, né, sei lá, tipo, você fez 2 e não teve não conformidade, a terceira faz à distância e a recertificação você faz obrigatoriamente pessoalmente, são coisas... como o Marcelo levantou, é uma coisa que tem espaço, né, e eu acho que a gente vive um momento que tem essa vocação para desburocratizar, né, para acelerar algumas coisas. Mas é uma discussão interessante, né? Eu entendo esse ponto de vista, acho realmente interessante. O exemplo para isso é a qualificação, por exemplo, de material numa fábrica de implante por skip loting. Entendeu? Você pode, com a experiência que se adquire do teu fornecedor, ir estendendo os prazos. É lógico que isso tem implicações. Sim. Né? Você tem que assegurar que você está guardando os dados, vai poder rastrear se der problema, etc. e tal. A flexibilização implica um conjunto de compromissos por parte de quem está sendo flexibilizado para continuar garantindo a segurança do objetivo da inspeção, ou da certificação, daquilo que você está conduzindo. Você realmente dizer, olha, você tem o processo do Inmetro aí, o prazo é de tanto em tanto tempo, independente se a pessoa é boa, se é ruim, você está lá cumprindo, tratando todo mundo igual. Será que isso é importante? De repente, não. Você pode flexibilizar em função daquilo que você observa. Agora, isso também vai muito do organismo de certificação, o que concerne ao Inmetro, né? Porque o Inmetro regula a certificação.
Agora, quando você fala em boas práticas de fabricação, o Inmetro está fora desse circuito. Sim. Né? E quando nós estamos falando aqui de Ministério da Economia, essa é a visão da empresa do economista. Tá? Quando você entra na área da saúde, como costuma dizer por aí, o buraco é mais embaixo. Tá? Porque você tem responsabilidade sobre a segurança daquilo ali, o bem-estar do paciente, do usuário e todo o contexto de uso do produto na área da saúde. O que não necessariamente é observado pelos regulamentos do Ministério da Economia. A própria Anvisa, o próprio Ministério da Saúde, tem diversas limitações em que uma flexibilização vem ao encontro dos interesses deles. Tá? Aquela história da Anvisa. Por que a Anvisa criou aquela autocertificação de boas práticas? Porque não tinha gente para fazer, entendeu? O cara não tinha perna. Quer dizer, originalmente tinha que certificar tudo. Agora, hoje em dia, só certifica boas práticas para classe 3 e 4. Por que isso? Porque não precisa, vírgula. Né? Não precisa dentro da capacidade da Anvisa de realizar as obrigações dela. Tá? Agora, isso está associado a um conjunto de fatores que são muito estranhos e que essas regras eu não vejo que venham a ser mudadas tão cedo. Né? Mas esse é o meu ponto de vista, lógico. Legal. E aí, alguém mais quer adicionar um comentário? Acho que a gente podia rodar o tema. Sobre esse tema, eu não tenho mais nenhum comentário. Legal, Jéssica. Obrigado. Cadê a Nancy? Não se manifestou dessa vez, não? Então, cara, a Nancy acho que ela pegou muito trabalho, cara. Ela tá ocupada. Então. Tá com bastante trabalho de consultoria, Que acho. bom, pô. Sim. E aí, alguém quer adicionar aí algum ponto? Bom, eu não sei se vocês comentaram no último, mas já está aberto aí a participação pública, né, para a questão da agenda regulatória, né, que vai até o final de janeiro. Eu sei que essas associações tentaram uma extensão de prazo, né, em função aí das festas, né, então a gente vai ter que correr um pouco com relação a isso, mas é uma coisa que eu acho que vai demandar aí uma participação ativa e constante aí do nosso setor. Na verdade, a gente estava fazendo uma revisão, né, dos Ah, pontos, né? legal. Tava legal aquele dia, é verdade. Vou entrar aqui para ver. Onde que a gente estava olhando isso, hein? Teve um webinar também, né, que eles fizeram para como deve se participar aí como deve ser feita a participação pública. Eles, se eu não me engano, eles fizeram um guia, né, que a gente precisa ler esse guia, e Sim. eles deram um passo a passo como a gente tem que analisar, baseado no plano estratégico da Anvisa, enfim. Né, Você conseguiu participar do webinar? Eu não consegui, Jéssica. Consegui. Eles, na verdade, eles colocaram lá como que vai. Eles deram a mesma explicação que foi dada lá na DICOL, né, da agenda regulatória, quais eram as alterações, né, e tudo. E depois eles deram uma orientação como participar, né, que não é só, na verdade, analisar, que tem a questão do plano estratégico da Anvisa, né, eles fizeram alguns documentos orientativos, então foi mais uma orientação de como a gente tem que trabalhar para auxiliar aí na construção da agenda. Então, foi basicamente isso. Uhum. Depois O documento por si, o documento eu ainda não vi. Eu acho que eles colocaram via QR Code lá no webinar. Eu não tive tempo de acessar, mas Orientador? eu fui. Esse aqui, ó.
Não tá assim, nossa, quanta coisa a mais. Assim, não é... Ele, óbvio que ele orienta, mas ele não aprofunda, assim, muito em relação Ah, não, tô viajando. Peraí que eu inverti aqui. É o roteiro de apoio à consulta dirigida. Isso, É esse aqui. esse mesmo. Entendi. Eles deram uma explicação mais detalhada sobre ele. Exato. Uhum. Deixa eu ver se eu tenho aqui o print. Tomara que eles cumpram a agenda. Tomara, cara. Aliás, aproveitando agora que você falou isso aí, apareceu, assim, até comentei com o Marcelo isso essa semana, eu estava fazendo uma atualização, né, de um acompanhamento cronológico, né, que eu faço agora dentro da SQR sobre os temas, e eu entrei para dar uma olhada no site dos temas, né, porque agora a gente está vivendo esse momento de transição, então o que até agora chama tema vai passar a chamar projeto regulatório. Não muda muita coisa, assim, né? Eles dizem que muda, mas eu não sei se vai mudar. E eu encontrei, assim, muito no meio dos outros temas, uma coisa que apareceu muito repentinamente, um guia, o desenvolvimento de um guia, né, sobre... Deixa eu achar aqui, cara. Você lembra, Marcelo? Eu cheguei a comentar com você a hora que eu... É um guia sobre a qualidade dos documentos submetidos por peticionamento eletrônico. Isso. Para fins de regularização. Que eu achei, assim, muito curioso, porque não estava no radar, não é uma... né, eu tenho feito acompanhamento das reuniões da diretoria colegiada, e em nenhum momento foi comentado esse guia, né? Eu acho que a Jéssica também faz isso com uma certa frequência, o Marcelo. E eu olhei aqui e falei, legal, tá vendo? Tem um guia sobre documentação de peticionamento eletrônico de dispositivos médicos. E apareceu aqui, tá? E tem um termo de abertura, que é dito aí que é de 19/10, né? Então eu entrei, fui dar uma olhada e realmente foi uma coisa que apareceu agora no momento em que a diretora nova, né, a Cristiane, assumiu, né? A Cristiane Gomes, ela assumiu. E aí eu achei até interessante, é um tema que com certeza tem uma relevância para o setor regulado. Mas agora o seu comentário, Heitor, realmente foi um negócio que eu fiquei meio chocado, assim, sabe? Eu olhei esse negócio e falei, cara, não apareceu na DICOL, né? Eu não tinha ideia que, né, que é uma coisa tentando fazer esse acompanhamento de uma forma estruturada e bate aquele desânimo, né? Você vai falar, cara, não é possível. Né, pô, todo mundo aqui brigando, né, para manter as regras funcionando direitinho e apareceu esse negócio aqui. Aqui me veio à mente agora o seu comentário, Heitor. Foi por isso que eu quis mostrar para vocês, porque é uma coisa relevante, parece ser bem interessante até, mas apareceu simplesmente, estava fora da agenda e surgiu. Eu não tinha visto, não. Então, tá vendo? Foi muito assim, eu entrei e falei, cara, eu vou dar uma atualizada aqui no meu acompanhamento e o negócio, e é importante, né? Aparentemente eles têm muita dor de cabeça com, Acho sei que lá, essa é a estrutura documental deles que não permeia. Esse site da Anvisa, para mim, sempre foi misterioso, entendeu? Cada vez que eu entrava, era uma surra para achar os documentos. Entendeu? Agora, então, piorou. Graças a Deus eu não preciso mais disso. Porque, piorou que tem dois sites, né? Entendeu? Vai, 2 sites é complicado, entendeu? Se os sites não conversam entre si, acontece isso. Você encontra algum documento num lugar e ele que deveria estar referenciado no outro, que é tema daquela área de atuação, e não está. Pô, é complicado isso. Então, eles fizeram vou contar para o Heitor agora, para ele ficar chocado, então, mas eles fizeram a transição, né, para a plataforma gov.br. E aí tem uma série de coisas que você vai adentrando aqui nesse site, ele te joga nesse aqui, ó, o antigo.anvisa.gov.br. E aí você fica aí nessa... E aí tem umas coisas que existem e umas coisas que não. Pois é. Quer dizer, quando joga, tudo bem. O pior é quando não joga, né?
Exatamente. É um negócio bem curioso, assim. Mas, enfim, agora que você comentou isso, eu vou voltar para os temas da agenda, né, da nova agenda, que estava legal, a gente estava discutindo aquele dia, eu achei que estava interessante, mas eu só quis pontuar, até porque, né, tem sua relevância e é uma coisa que foi meio que vamos colocar esse tema lá e boa, né, não entendi como que a própria Anvisa colocou isso lá, né, pensando nas regras do jogo, por assim dizer. A gente estava comentando, acho que estava inclusive nessa ordem aqui, né? Se eu não me engano. Né? A gente falou sobre a implantação do Registro Nacional de Implantes, falamos sobre regulamentação de importação, né? Que a gente teve comentários sobre o pessoal gosta de ficar doando as coisas e nem sempre recondiciona direito, ou às vezes não está por dentro daquela RDC antigona, a 25, né, de 2001, se eu não me engano. Regulamentação de software como dispositivo médico, eu não lembro se a gente passou por isso, também não sei se é muito relevante para alguém. Qual que é? De software? É relevante. Mas, assim, eu acho que esse vai demorar um pouco, porque recentemente eles criaram... deixa eu ver se eu lembro o nome do documento. Mas é um documento que levanta quais são os possíveis problemas na regularização de software. Então, ainda eles estão seguindo o caminho lá da jornada regulatória que eles chamam desde o início com a participação social, diferente de outros temas, né? Porque software é uma coisa mais delicada. Então, a gente participou recentemente, né, na construção, aí, na verdade, na análise desse guia, que vai ser utilizado para discussão lá, para a criação de um texto, para aí sim ir para consulta pública. Então, vai demorar um pouco. É esse daí esse mesmo. menino aqui, né? É esse mesmo. Esse aqui a gente conseguiu participar, cara. A gente fez uma reunião, eu e o Marcelo ficamos martelando em cima disso aqui. O Marcelo da SQR. E, cara, realmente, assim, precisava ter participado. Tem bastante coisa que precisa da nossa participação mesmo, de trazer alguns conceitos, e debater. A gente submeteu bastante coisa quando a gente revisou isso aqui. É que já encerrou, né? Faz um tempinho. Já. Mas, assim, a conclusão foi que eles vão criar um guia, né? Uma RDC. Legislação. Isso. E tem as comparações, né? Tem as comparações regulatórias. Tem um quadro bem resumido no final. E aí, das opções que eles fizeram, técnicas, econômicas e tudo mais, a decisão foi fazer uma legislação mesmo, não apenas um guia. Um guia era uma das opções regulatórias. Eu acho que ficou os dois, né? A única coisa que caiu, que eles realmente não optaram, era certificação. Foi a certificação em metro que... Eu acho que nesse primeiro momento, você pode até olhar aí, como você já está passando, mas eu acho que foi a legislação, não foi nem o guia. Deixa eu ver aqui. Não me recordo. Para baixar. Deve estar lá no fim, né? Tá lá no fim. Cara, tem um... Agora eu tô vendo esse negócio aqui, tem umas coisas que não tava legal. Na forma de raciocinar aqui, peraí. Depois disso aí. Aí... Aqui, assim, por isso que a melhor disponível é a criação de uma regulação. Como segunda opção regulatória segue o guia. Que, no entanto, não parece adequado, visto que alguns dos novos separáveis demandam que tivessem todos existentes. Vai ser uma regulação mesmo. Porque, na verdade, um guia, a gente tinha uma nota técnica, na número 4, que não era exatamente um guia mesmo, mas as opções que foi a legislação. Inclusive, né, também a gente tem tá rolando, né, a participação. Eu, na verdade, não entendi muito bem por que saiu dessa forma, mas tem um guia de cibersegurança que eu nem sei se está aqui. É a tradução do MDR, na verdade, né? Eles pegaram
um guia do MDART e traduziram o documento. Traduziram mas eles traduziram do MDCG, então. Será? Acredito que sim. Eu acho que desse jeito aí, vamos ser eu acho que não vai dar. Porque ele vai dar no antigo, tenta aí no antigo site, e aí quando você tenta abrir, não vai abrir, entendeu? Eu cliquei errado aqui. Eu vou entrar nesse tal de Medicinasa, sei lá. SA, né? Deve ser. Quando você clicar no guia... Aí, esse guia 38. Acho que vai, hein? Foi. Aí... então, esse guia aqui também, e ele tá aberto. O período de contribuição dele é até março. Eu não tive a chance de ler ainda, mas provavelmente eu e o Marcelo vamos revisar também. É que cibersegurança já é mais um passo ainda, né? Então... porque eu acho que cibersegurança envolve tudo, né? Não é só software. Né? Sim, sim. É que o assunto, um acaba tocando o outro, né? Claro. Esse documento aqui é legal, esse Excel dá para baixar no site, e é interessante sempre observar, né, esse contexto, o resultado esperado do projeto. Esse Excelzinho aqui que eles montaram tá bem interessante, mas por algum motivo eu mudei de linha, sei lá, sei lá por quê. Pega pelo macro tema, coloca só produto para saúde ali, ó. Né? Fica só os porque temas. é que tem coisa que acho que tá no transversal, mas depois eu procuro. Depois que aí vai aparecer 11 temas de produto para saúde, depois você muda para transversal, que tem mais outros temas. Você tem todo esse problema, né, de adaptação de regras que não foram feitas para software, e o pessoal precisa dar um jeito de enquadrar o software aí, né? Tem até um coffee break regulatório bem interessante lá do começo. Deve ser, sei lá quando, um dos primeiros, deve ser episódio 5, 6, que tem uma conversa que o Marcelo fala, né, que quando ele estava puxando ainda o coffee, que ele comenta, né, que tinha saído uns apps do reloginho da Apple lá, e que eles tinham as características de medical devices e eles tinham sido aprovados e não tinha como saber, assim, por que via, né, que tinha sido aprovado. Ficava nebuloso aí. Deixa eu puxar aqui os projetos. Atualização de boas... isso aqui acho que não tem ninguém que mexe com bolsa de sangue. Não sei se o Marcelo tá com algum cliente, mas, cara, eu nunca vi, assim. A gente tem um. Você tem? Temos um cliente. Na verdade, ele é importador. Né? Uhum. Ele importa essas bolsas de sangue. E na época, cara, nós registramos esse produto em 2016, se eu não me engano, 2017. E esse tema já é um tema já da agenda regulatória anterior. Sim. Né? Então, nós estamos até acompanhando esse tema com ele, porque a fábrica fica nos Estados Unidos. E é antigo, né? Já é a prática já é de 99, se eu não me engano, né? É bem velho, assim. A portaria. Portaria, boa portaria. Mas não sei se você quer comentar alguma coisa sobre... Na verdade, esse tema é um tema antigo que eles estão tratando, né? Que, na verdade, assim, era para ter sido finalizado agora, mas sinceramente, eu também nem sei se vai ser finalizado agora nessa agenda. Tomara que sim. Né? Uhum. Aí, assim, vamos aguardar. Mas realmente é um tema que a gente faz aqui na IDR? A gente separa os temas em urgência, né? Quando tem uma certa urgência, e quando a gente vê que realmente ele vai ter alguma ele vai andar, né? Então a gente monitora isso, né? A gente coloca até num semáforo, né, para identificar se o tema está sendo tratado naquele momento, se não está. Então a gente coloca ele amarelo, vermelho e verde. Esse aí tá verde claríssimo, né? Isso aí tá
não vai ser discutido tão cedo, a gente acredita. Uhum. Foco dos É, temas. uma coisa que eu achei interessante, que se você pegar o documento orientador, ele fala lá, né, que um dos critérios para eles acatarem, né, colocar dentro da nova agenda as sugestões das áreas técnicas é a previsibilidade de que aquele tema tivesse algum andamento durante o primeiro ano de vigência da agenda nova. Isso foi uma coisa que eu achei, não sei, talvez eles realmente queiram tocar para frente agora, né? De falar, não, cara, agora tem que andar, já, entendeu? Já virou uma pouca vergonha, alguma coisa assim. Porque eu assim, né, nunca acompanhei muito, mas agora nos últimos tempos eu tenho olhado essas coisas e faz tempo que tá meio parado mesmo. Tá, já tem tempo esse tema. E esse tema, ele foi discutido um pouquinho, como é que a gente monitora isso? Através das reuniões extraordinárias e públicas, né? E a gente vai vendo, a gente vai sentindo, também com algumas notícias, a gente vai vendo, olha, esse tema vai ser discutido, não vai. Só que esse tema já está parado já tem tempo, já tem muito tempo. Então, assim, é um tema que a gente acompanha, mas a partir do momento que ele voltar a ser discutido, a gente está lá de novo. Mas a gente só tem um cliente, nós temos um cliente, sim, que ele importa essas bolsas de sangue. Na época deu até um pouquinho de problema, porque eles não consideravam que isso era uma bolsa de sangue, por vários motivos técnicos, mas, assim, a gente teve que falar, não, isso aqui não tem como, isso aqui é bolsa, se enquadra no RDC, acho que é 35, se não me engano. Enfim, mas é um tema aí que já tem bastante tempo. Uhum. Bom, e aqui a gente tem o bichão nervoso aqui, né, da agenda regulatória. Esse aí vai ter uma outra consulta pública, na verdade. Uhum. E o que era uma RDC, aí desmembrou, eu acho que em 3, né? Ou 2 RDCs e uma IN. Uhum. Aí vai dar buchique. Isso aí vai dar. Vem dando, né? Assim, uma coisa. Isso é verdade. Todo mundo que já teve que lidar, e acho que todos nós aqui em algum momento já tivemos que lidar com esse tipo de tema, ainda que indiretamente, cara, isso daqui é um. Como tem um cara que trabalhou comigo que eu nunca esqueci essa ideia que ele dava, né? Que ele falava assim, é o famoso saco de caranguejo, né? Você nunca consegue puxar um só, né? Assim, então eu gosto muito dessa imagem para explicar algumas coisas dentro da nossa área de atuação, né? É bem demonstrativo mesmo. Então, né? E isso daqui é um saco de caranguejo muito, muito, muito maluco, assim, a hora que você vai observar, se você pegar, né, os votos, né, que nem o voto da Alessandra desse ano, porque nesse dia foi muito engraçado, não sei se vocês acompanharam, mas a Alessandra, ela ia votar, né, para tipo o negócio seguir, e o Antônio, né, o presidente, diretor-presidente, ele pediu vistas, né? E aí eu lembro que ela falou assim para ele, não, mas eu posso só terminar de falar aqui, assim, né? Posso só falar o que eu ia falar mesmo para aprovar, né? Gente, é um assunto bem interessante. Até acho que a gente podia até dedicar, de repente, um tempo no próximo encontro para falar um pouco dele. Talvez trazer, né, as últimas consultas públicas, sei lá, porque nelas não foram para frente. Esse tema aí, eu acredito que vai mudar muita coisa, né? Então, O de acho importante reprocessamento. a gente realmente acompanhar e ver qual é essa nova proposta, né? Porque como mudou totalmente a abordagem, né? Eu entendo que tenha sido isso. Eu não consigo imaginar o que está dentro aí desse novo cenário. Para mim é uma coisa que eu estou ansiosa para ver. Todos nós. Vamos ver qual é a proposta dessa vez. Já está escrito boas práticas junto, já muda totalmente o que foi dito na CP. A gente trabalhou ainda esse ano, né? Eu acho que foi nesse ano, ou no último, não lembro mais. Perdi a noção depois da Covid de tempo. Mas eu acho que vai ser muito diferente. Eu realmente estou criando grande expectativa. Esse daqui é o voto da Alessandra, né? Que foi desse ano, hein?
Vale bastante a pena dar uma olhada. Boas práticas. Show. Aliás, eu acho que eu vou jogar o voto dela aí no chat, que é mais fácil, porque agora o site tá todo bizarro. Peraí, deixa eu só parar o share aqui. Porque não tá muito fácil de achar esses votos. Já não era muito fácil, né? Agora tá... Agora tá impossível. Beleza. Eu vou jogar no chat aí para vocês, porque é bem interessante. E tem a análise de impacto regulatório da época também, que é bem legal dar uma olhada. E é um trabalhão, né? Porque como vocês estão vendo aí, né? Envolve a gerência geral de serviços também, né? Além da gerência de produtos para saúde, de inspeção. Inspeção não, de GTPS. E, enfim, é um tema bom aí para talvez a gente deixar reservado. Eu vou até anotar aqui para a gente voltar nele no próximo encontro. Acho que é um tema legal de quem quiser dar uma estudada, né? Final de ano aí tá dando uma desacelerada, entendeu? Falar, né, Marcelo? Rapaz, eu quero ficar uma semana sem ver nada, sem ver webinar, sem ver live, só pensando em nada, na caixinha do nada. Não vai descansado. Né? Foi bom, esse ano foi muito de aprendizado, né? Muita troca de informações, mas também muito cansativo. Mentalmente foi puxado. Gente, eu só queria eu acho que daqui a pouco tá acabando, só queria só deixar uma mensagenzinha referente a amanhã. Amanhã vai ter a reunião pública, né? Da ROP23, e eu e o Bruno estava até conversando, ter um tema bem interessante lá no item 2.1, acho que é o 2.1.6 da pauta, que ele vai falar sobre uma legislação, né, uma proposta de abertura de um processo regulatório de requisitos para a fabricação, importação e comercialização de equipamentos de proteção individual, nesse momento de emergência de saúde pública internacional. Eu não sei exatamente se vai ser algo muito parecido com a RDC 356, né? A RDC 379, né? Ou eu acredito que deve parecer alguma coisa com alguma coisa mesclada com a 349 também. Então, só para deixar atento aí, que vai ter essa discussão também. Legal, cara. É uma boa lembrança, né? Porque esse negócio, esse negócio da 356, né? Ela acabou o período de vigência dela e aí ficou meio um vácuo aí, né? Dá a impressão que alguém falou, pô, vamos voltar ao assunto. E aí, eu acho que até pelo muito fato, parecido, né? Eu acho que até pelo fato não sei se por conta que também a gente está iniciando, vivendo aí o início de uma segunda pico, né? A gente tem visto aí o número de mortes, o número de pessoas contaminadas, o número de leitos também, já no momento um pouco mais crítico, né? Alguns estados informando que o segundo pico está maior do que o primeiro. Então, não sei se por conta disso. Enfim, eu acredito que o nosso papel é monitorar e ver quais são as informações que vão ser discutidas nesse processo regulatório aí, que vai ser discutido amanhã. Um outro tema aí que eu também achei, só para falar bem rápido, é a publicação da RDC 455, né, de 2020, foi publicada agora quinta-feira, no Diário Oficial da União, numa sessão extra. Foi um tema que foi discutido numa reunião extraordinária, né, da semana passada, que trata aí sobre o prazo de validade, né, dos kits de diagnóstico de que foi procedido com base na RDC 348. A gente aqui teve até eu até falei para o Bruno, a gente teve uma experiência na prática mesmo dessa resolução, né, só para falar bem rápido aqui, eu acredito que isso se deu muito por conta dos kits que o Ministério da Saúde tinha, né? Não sei se vocês viram as notícias, alguns kits de PCR teriam validade agora até dezembro e janeiro de 2020 para 2021. Então, o Ministério da Saúde, o que acontece? Os kits iam vencer e a empresa, né, as empresas que tinham concedido, tinham um prazo de validade de 6 meses. O produto tinha prazo de validade de 6 meses. Só que
foram apresentados estudos de estabilidade mostrando de 12 meses. Então, não poderiam ser, esses kits que já estavam no Brasil não poderiam ser reetiquetados com um prazo de validade de 12 meses. Né? Isso seria, essa alteração do prazo de validade seria apenas para os produtos importados novos, os produtos novos importados. Então, teve essa publicação dessa resolução, a gente teve até uma experiência disso, que um cliente nosso teve o registro suspenso, porque o INCQS foi fazer uma análise do lote, né? E aí eles fazem uma análise de rotulagem, especificidade e sensibilidade. No momento que eles fizeram uma análise de rotulagem, a empresa, o importador, em abril, mais ou menos em maio, o registro, o prazo do produto tinha 6 meses, e em setembro eles pediram uma alteração do prazo de validade para 12 meses, apresentando todo o estudo de estabilidade direitinho, foi aprovado pela Anvisa, só que foi feita uma reetiquetagem, né, nesse produto. E quando o INCQS foi avaliar a análise de rotulagem, identificou isso. Né? Então, teoricamente, não poderia ser feito dessa forma. Só que aí a RDC 455, ela tem um trâmite, né, temporário e extraordinário, que as empresas podem fazer. Claro que você vai ter que fazer um peticionamento, protocolar vários documentos, ter autorização da diretoria colegiada, para depois você mandar um lote para o laboratório do INCQS, para que possam fazer esse tipo de análise novamente. Mas, assim, já mudou totalmente o cenário, né? Porque imagina você com 300, 400 mil kits e você não poder fazer esse tipo de situação, quanto que não se perde, né? Não, e a questão é tanto financeira, quanto tempo, quanto a possibilidade de você estar distribuindo, comercializando esses produtos aí para fazer, para colaborar na parte do diagnóstico, né, das pessoas infectadas. Mas é uma legislação muito, muito importante aí que ao meu ver, né, olhando de uma ótica técnica, eu achei super válido o trâmite que foi determinado, até mesmo porque tinham, só para vocês terem uma ideia, eu vi uma live agora na sexta-feira, o Carlos Gouveia, se eu não me engano, da CBDL, informando que tinham mais de 15 milhões de kits. Né? Imagina você 15 milhões de kits disponíveis com prazo de validade, prazo a ser vencido, e sendo que a alteração do prazo de validade para 12 meses já tinha sido concedido pela agência, você perder essa quantidade de kits. Né? Então, prejuízo, não para a empresa, mas um prejuízo para a gente, né? Sociedade, Brasil, um prejuízo que a gente não poderia ter. E, claro, levando a parte técnica também. Né? Isso é o que eu acho mais importante também, que a parte técnica foi avaliada. Olha, se o estudo de estabilidade foi, no primeiro momento, foi concedido com 6 meses, e você deu continuidade naquele mesmo estudo, e o prazo que foi identificado foi de 12 meses, então, ao meu ver, do meu ponto de vista, não seria cabível falar, não vamos conceder para esses produtos que já estão aqui no Brasil. Então, achei uma resolução muito importante. A gente conseguir continuar nessa batalha. Legal. Informe interessante mesmo, né, cara? A gente ficar de olho aí. Amanhã, então, convido todos a acompanharem, né? Estaremos aí online vendo a reunião da diretoria, né? Você falou HOP 23, né? E aí eu até coloquei no chat, né? Reunião ordinária pública, né? Que não sei se todo mundo está acostumado, mas vale a pena dar uma olhada. Tem esses dois temas aí bem interessantes amanhã. E é isso aí. Queria saber se alguém tem aí umas palavras finais. Parabenizar, né, cara, pela nova secretaria aí, que tu tá... Ah, tá. Obrigado. Pelo cargo, tá em ótimas mãos. O Heitor vai ter um parceirão aí na condução aí dos novos trabalhos aí. Valeu. Obrigado, Marcelo. E
é isso, então. Espero que a gente possa se ver aí na semana que vem, né? Como eu disse, não pretendo parar o coffee, é um momento que eu acho que é bem legal, né? Na semana. Bom para dar uma esparecida, a gente troca uma ideia, se atualiza aí de diversas formas. E espero todos vocês na semana que vem, então. Combinado. Boa semana a todos. Obrigada, Para gente. vocês também, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu. É isso Uma aí. boa semana. Um abraço a todos. Até a É. próxima. Um abraço. Tchau, tchau.